Passa a palavra agora ao professor Diego, né? Por favor. Alô? Alô? Bom dia? Bom dia! Vocês também? Que bom. Não queria deixar passar a oportunidade de um comentário sobre a questão de gênero que a Isabela estava falando, com relação ao próprio conceito de heterossexual, de homossexual. Isso é uma coisa tão construída, aliás, é tão óbvio que é uma construção, que é uma coisa extremamente nova, é uma coisa de poucos séculos, de 2 séculos no máximo. Tanto que quando eu e a Júlia, a gente está falando de gregos, a gente não fala... a gente está acostumado, aliás, a ouvir o comentário, os gregos eram gays, ou os gregos eram bis, os romanos eram gays. Não, eles eram gregos, eles eram romanos, né? Acho que a Júlia já falou isso para vocês também, e é uma coisa a ser pensada. O conceito de heterossexual, de homossexual, isso é uma coisa muito nova, muito contemporânea, certo? Então é uma coisa que a gente tem que ter em mente também. Mas eu não vou ter aqui a pretensão de falar pelas mulheres, isso é uma regra que os homens que pretendem ser, enfim, modernos e, enfim, conscientes e homens feministas, espero estar conseguindo ser um aqui, porque senão, enfim, senão eu estou ferrado. Mas então, ocorre que quando a gente fala sobre arte, como pesquisador de arte, eu vou falar sobre arte aqui, numa breve pesquisa, uma pesquisa um pouco mais extensa, você pode verificar que na arte clássica, e eu vou fazer essa diferenciação aqui entre arte clássica e arte pop, que é a minha especialidade, mas na arte clássica, qual a diferença básica? Na arte clássica o dinheiro não está tão envolvido. E a função do artista não está tão ligada a qualquer coisa relacionada a conseguir dinheiro. Existe o dinheiro, óbvio, o artista tem que sobreviver, mas o artista capitalista é uma coisa nova também, tão nova quanto o conceito de heterossexual e de homossexual, uma coisa de 200 anos para cá. E fazendo um apanhado, eu fiz um apanhado assim, 10 protagonistas femininas importantes, como você pode ver ali. Jane Eyre, quem conhece? É uma das mais antigas, ela é do século XIX, certo? E ela é uma história muito parecida com qualquer filme da Sessão da Tarde que você pode ver. É uma moça que mora com a tia que odeia a vida dela, então ela vai, sabe, é uma coisa muito doméstica e muito tradicional, tentando talvez agradar uma história para meninas como ela lerem e se identificarem com ela, mas isso é raro. É raro na cultura clássica e na cultura pop também. Tá? Esses nomes que estão aqui não são da arte clássica, eles são da arte em geral. A Letra Escarlate é um livro que você deveria ler, mas é um livro que coloca a mulher protagonista numa situação complexa, porque é uma mulher que engravidou fora do casamento, e ela é julgada o tempo todo por causa disso. Então é a mulher como alvo. Outro exemplo, agora na literatura em português. Você pensa literatura clássica em português, protagonista feminina. Que livro você pode lembrar? Iracema. Iracema, que é uma construção ali mitológica. Eu não acho que Iracema critique o machismo, até porque José de Alencar era extremamente machista, né? Senhora é do Machado. Não é do José de Alencar também. Então, não sei se foge disso. Vocês estão pensando no Brasil. No caso da Capitu, do Machado de Assis. São todos machistas, essas incorporações, creio. No caso da Capitu, talvez a questão do ciúme, mas enfim. No fim, ela não deixa de ser ela a vilã e o Bentinho o herói. No caso eu penso no Primo Basílio, do Eça de Queiroz. E a mulher, ela é protagonista, mas ela é uma protagonista, é a mulher que você não quer ser. O autor está te falando isso. Essa é a mulher que você não quer ser, né? Agora as outras, Aos Olhos de Deus, é uma história mais nova, o filme com a Halle Berry. Instrumentos Mortais, muito pop, né? Senhor dos Anéis, sabe qual é a mulher forte de Senhor dos Anéis? Não é a elfa, não. Não é. Ela não é nada forte. Ela é a mulherzinha, né? Qual é a mulher forte de Senhor dos Anéis? Elwin. A Elwin
Aliás, eu não lembro se é do Tolkien a fala dela, ou se é do Peter Jackson no filme, é só no filme. É, no filme que ela fala, né? E o Peter Jackson brinca com o machismo. Porque o cara não faz a menor ideia que não é um homem que está lutando com ele. Né? Homem nenhum pode me derrotar. Foda-se, eu não sou homem. Ótimo. E Hermione e a Katniss. Né? A maioria são exemplos novos, porque na literatura clássica você praticamente não tem. Outros nomes poderiam aparecer. Mulan, para quem não sabe, Mulan é um poema do século VI da China, sobre uma mulher que vai para a guerra no lugar do pai, e ela, por algum motivo que ela acha a vida de mulher muito chata, vida de mulher, leia-se, a tradição na China, ela acha muito chata, então ela se especializa em armas, em luta, e ela vai para a guerra, mata todo mundo e volta para casa para ter a vida normal dela. E outro exemplo que eu vou citar no final é um poema medieval, um conto medieval sobre o que é, na minha opinião, o máximo de liberdade que uma mulher poderia ter conseguido na Idade Média europeia. Agora, se você pensar na arte pop, bom, tudo tem seus prós e contras. A arte pop, bem ou mal, acaba privilegiando minorias. Minorias no conceito, eu acho que vocês entendem, minorias como os negros, minorias como os, enfim, não heterossexuais tradicionais, minorias como as mulheres, nesse ponto. Por quê? Porque a arte pop está ligada ao capitalismo. A arte pop está ligada ao mercado, está ligada a ganhar dinheiro. Portanto, para fazer dinheiro, é preciso privilegiar, é preciso representar, é preciso contemplar não só o homem branco dominante, não só contemplar o ocidental, mas contemplar o máximo possível de possíveis consumidores dessa arte. Né? Na Idade Moderna, o artista tinha o seu mecenas. Ele não ganhava dinheiro conforme ele vendesse ou não a arte dele. Ele ganhava dinheiro independente disso. Ele fazia a arte dele e ponto. E uma coisa que a gente tem que parar para pensar, não é porque uma pessoa é artista que ela é necessariamente uma pessoa iluminada, super moderna, super pra frentex. Né? Cazuza é um caso. Renato Russo é um caso. Certo? Agora, tem também Lobão. Pois é. Então tem artista que não tem a menor noção do que é ser uma parte da maioria oprimida. Ou da minoria oprimida. E a maioria dos renascentistas é isso. A maioria dos autores clássicos é isso. Eles fazem histórias sobre homens, eles fazem histórias que só reforçam o status quo. Que eles não mudam nada, não querem mudar nada. Para eles está bom. Até porque se você é um artista renascentista, sua vida é muito boa. Você é sustentado por um nobre ou por um burguês, não te falta nada. Então você não tem necessidade de mudar as coisas. Tanto quem vai mudar as coisas na Europa, na Revolução Francesa, são artistas? Então, os poucos artistas acabam participando, mas é o povo, certo? Por mais que o povo esteja sendo ali usado pela burguesia. Então, falando de arte comercial, a gente vai falar do conceito de indústria cultural. E na indústria cultural, chegando no século XX, a gente percebe que para ganhar dinheiro mesmo, então os motivos não são bons, mas os resultados podem ser bons. Para ganhar dinheiro, por que a gente não pode fazer uma arte que contemple também a mulher? E 50 anos depois, que contemple também o negro, né? E o exemplo primeiro que eu vou colocar é um exemplo dos quadrinhos dos anos 10, chamado Tilly the Toiler, Tilly a Costureira. Sim, é machista, é lugar comum, mas é uma das primeiras obras da indústria cultural a colocar a mulher no foco central. Isso porque década de 10 é a década da Primeira Guerra Mundial. Então, enquanto os homens vão lutar na Primeira Guerra Mundial, as mulheres, mesmo aquelas já conformadas com aquela posição de mulher, dona de casa, são muitas vezes obrigadas a cair no mercado de trabalho. Então, a Tilly the Toiler representa isso. Ela representa a mulher que, no caso dela, os pais ficam desempregados, os pais estão velhos, ela tem que cuidar sozinha dos pais, e ela vai trabalhar, ela vai ser costureira. E depois ela tem o destino que é o ideal de toda mulher, ela vira uma estilista de sucesso, consegue um bom marido, casa, e o final da história dela é a história dela com os filhos dela. Então a história é preconceituosa, ela é machista, ela não muda muita coisa, mas ela coloca a mulher no centro. Na década de 20 a gente tem os outros exemplos. Tá? Aqui uma outra quadro sobre a Tilly e sobre uma outra personagem que é muitíssimo parecida com a Tilly the Toiler, que chama Blonde, essa é muito mais famosa, está ligada
a vários outros títulos dos quadrinhos de jornal. O autor chama Chick Young. E a mesma coisa também, uma moça que trabalha é uma moça que é forte. É uma moça que ela não vai ficar, esse moço. Não, não. Ela namora, mas ela é dominante sobre o namorado, que depois vira marido, depois ela tem filhos. Daí tem o aniversário de 75 anos da Tira, ela aparece com o marido, os filhos e a família. E, enfim, todo mundo, os outros personagens, Denis o Pimentinha, Sargento Zero, cantando parabéns para o casal. Mas a mulher está no centro e a mulher já é mais forte do que o convencional aqui. E, enfim, a partir disso, a partir da década de 20, a gente vai tendo um número maior de protagonistas femininas. Por quê? Porque metade, no mínimo, metade da população mundial são mulheres. E aí, como a suprema inteligência masculina decide que é muito bom fazermos guerras e matarmos uns aos outros, a proporção de mulheres é cada vez maior. Porque quem vai para a guerra são os homens quase sempre, né? Então é necessário, se a gente quer ganhar dinheiro, que mulheres queiram comprar o que a gente tem para vender. Então, vamos colocar mulheres lá. Uma das tiras de maior sucesso da década de 20 e 30 é a Pequena Órfã Annie. E, nesse caso, trata-se simplesmente de uma menina vivendo aventuras, tal. Tem uma crítica social ali muito tosca, muito mal feita até, porque o rico que adota ela é herói e os empregados do pai dela que querem acabar com ela são os vilões, que são os trabalhadores. O trabalhador é vilão e o rico é herói. Então não está tão forte essa crítica social ainda, né? Talvez seja até uma anticrítica. Mas a mulher vai aparecendo aos poucos, vai ganhando força e vai chegar um momento em que a gente chega no ápice desse mercado, que são os quadrinhos. Esses personagens todos vão para o cinema também. A Tilly Day Toiler vai para o cinema ainda nos anos 20, a Pequena Órfã Annie vai para o cinema nos anos 30, 40 e por aí vai. No caso dos super-heróis, a grande coisa que aparece, em 1938 estreia Superman, em 1939 Batman, depois inúmeros outros títulos, todos masculinos. Em 1941 isso se quebra e eu começo colocando a frase, antes, a primeira personagem do que vai ser a DC Comics é essa, Sandra do Serviço Secreto, está na primeira publicação, na primeira história, tem a primeira protagonista feminina dessa editora. E já é um passo à frente das outras, porque é uma mulher e é uma história de ação. Já não é a mulher na vida normal dela, ou a mulher que infelizmente tem que trabalhar, não pode ser a dona de casa, que é o ideal de toda mulher. Não, ela vai ser uma agente secreta. Ela ainda é machista, ela ainda tem que ser salva por homens o tempo todo, mas é mais um passo. Até chegar na mulher que absolutamente não tem que ser salva por homens de jeito nenhum. E quem cria ela é um psiquiatra. E esse psiquiatra é o mesmo cara que inventou o detector de mentiras, que detecta o seu suor do seu dedo e fala se você está falando a verdade ou não. Então ele era um cara ligado a essas coisas, né? Não é à toa que essa personagem tem um laço e toda vez que ela laça alguém, esse alguém só consegue falar a verdade. Bom, a frase que está aqui é a tradução minha, mas ele diz que nem mesmo garotas querem ser garotas enquanto o nosso arquétipo feminino não tiver força. Então, se no mundo, se você pegar um mundo infantil, feminino ou masculino, enfim, com meninas, onde só existe a ideia de que a menina é mais fraca, de que ser mulher é ser inferior, as meninas não querem ser meninas. As meninas vão, aí sim é que as meninas vão cada vez mais querer aquilo que é dos meninos. Então, uma das incoerências dos machistas, porque eles querem que o homem seja uma coisa e a mulher seja uma coisa diferente. Só que a mulher é uma coisa inferior e ela é obrigada a querer aquilo. Ela não pode querer o que é dos homens. É tudo um grande absurdo. Mas isso, segundo William Moulton Marston, porque o arquétipo feminino não tem força, dominância e poder. Não querendo ser garotas, elas não querem ser suaves, submissas e pacatas como boas mulheres são. Então, as qualidades de uma mulher forte são rejeitadas por conta de suas fraquezas. As meninas deixam de querer ser meninas na infância e deixam também de querer ser mulheres fortes quando adultas, porque tudo isso não parece interessante diante da posição inferior da mulher. E a solução dele era criar um personagem com toda a força do Superman,
mais todas as características de uma bela mulher. No texto original ele fala de uma bela e boa mulher. Eu tirei isso porque não soaria da maneira correta, porque ele fala uma boa mulher quer dizer uma mulher do bem, não é? Separando heróis e vilões, uma mulher heroína. Vocês sabem muito bem qual é essa personagem. A gente é muito difícil selecionar o que falar, o que dá tempo de falar e o que não dá tempo de falar sobre isso. Então vou selecionar alguns traços dela no passado e no presente. No passado, o psiquiatra William Moulton Marston tem alguns dizeres muito importantes que levaram ele a criar essa personagem. Um deles é: o que todo homem quer, na verdade, é ser dominado por uma mulher forte que o ame. Eu concordo. E outra: o mundo tem de ser governado por mulheres. A parte revolucionária dele acaba aí. O resto, ele só cumpre o status quo. E, querendo ou não, foi feito para vender. Foi feito para vender. E o mercado, sim, ele quer privilegiar as mulheres no mercado, mas o mercado ainda é dominado por homens. Por isso ela vai ter uma certa aparência. Eu vou amenizar a crítica com uma coisa que vocês devem perceber. Não é só a mulher super-heroína, ou a mulher nos quadrinhos, que é sexualizada ou hipersexualizada. O homem também. Porque o colante faz o mesmo papel que partes à mostra. E a ideia de o homem arrancar a camisa, o óculos e sair voando numa explosão muscular não deixa de ser um ato sexual em si. Então, antes de surgir a mulher sexualizada nos quadrinhos, no caso da Mulher Maravilha, o super-herói em si, o primeiro super-herói é o Superman, e o super-herói em si já é uma explosão de sexualidade. Então tem uma hipersexualidade ali do homem e da mulher. Claro que da mulher é um caso mais complicado, porque, enfim, ela tem que mostrar o corpo, ou ela quer mostrar o corpo, enfim. Na gênese dela, ela não deixa de ser um golpe comercial que quer vender uma imagem para homens também, por mais que as mulheres também queiram comprar, e que é uma imagem que reproduz preconceito. Mas eu vou colocar alguns valores positivos sobre isso. Os valores negativos a gente pode discutir também. Mas alguns dos positivos dessa personagem no presente são, por exemplo, alguns detalhes que colocaram. Para quem não conhece a história da personagem, ela é a reencarnação da primeira mulher morta por um homem. Então, isso diz alguma coisa. Se existiu uma posição fisicamente desprivilegiada da mulher, de força física, em relação ao homem, então ela retorna como o auge da força física na mulher, né? Dentro do mundo de onde ela vem, ela é uma amazona, ela reencarna como uma amazona no mundo das ilhas radicais. E aí cai um homem na ilha e as mulheres ali querem matar esse cara. Mas como ela é a feminista liberal, ela vai proteger esse cara, vai reconduzir aquele cara à sociedade e vai resolver ficar na sociedade como uma heroína defensora dos fracos e oprimidos. Ok. Dentro disso, existe uma série de questões, uma série de fatores que a gente pode pensar. Sim, ela já serviu, em muitos momentos, serve ainda como símbolo de lutas feministas. Várias publicações feministas colocam a Mulher Maravilha na capa. Várias publicações, vários momentos, ela foi usada para criticar o feminismo também, para dizer que as mulheres não querem ser assim, ou que a mulher não precisa mostrar isso, mostrar aquilo e tal. Ela, de fato, hoje usa calça comprida nos quadrinhos, né? Provavelmente no filme, vai ganhar o cinema no que vem, também deve ser assim. Mas eu coloco como hoje. Hoje, ela não precisa. Se ela usar, é porque ela quer. Então, pensando pelo lado positivo, o fato de a Mulher Maravilha andar com pernas à mostra e tal, enfim, com partes à mostra, é uma liberdade que ela tem por conta do poder dela. Não deixa de ser a busca de um ideal. Porque o homem andar sem camisa, a chance dele ser assediado de maneira agressiva não é muito grande, né? A mulher andar com partes à mostra, hoje ela vai ser assediada, ela corre riscos. Ela corre riscos porque ela não tem a força da Mulher Maravilha. Eu acho que a gente deveria sonhar com um mundo onde
com a força natural que a mulher tem, que não é tanto física, essa força já fosse suficiente para a gente evitar qualquer tipo de assédio, qualquer tipo de agressão, e que a mulher possa andar do jeito que ela quiser, em primeiro lugar. Não é seguindo uma regra ou outra, é a que ela quiser, é ser o que ela quiser. Inclusive, pensando no nosso mundo realista, usar o preconceito, usar o machismo a seu próprio favor. Eu termino agora, como eu falei, eu não posso falar pelas mulheres, estou falando perspectivas de homens aqui que admiram mulheres e que respeitam mulheres. E eu vou colocar então um trecho de um conto do século XIV, chamado A Esposa de Bath. E nesse trecho, ele fala, o autor fala pela mulher. É uma mulher que teve 5 maridos na Idade Média, e ela busca a libertação sexual dela. Aí ela fala de como os maridos morreram e tal. E pensando, lembrando, vou mostrar isso aqui uma perspectiva medieval. Uma perspectiva da mulher buscando um mínimo de liberdade que ela pode ter. E ela termina com essa frase aqui. Que Jesus Cristo mande a nós também maridos dóceis, jovens e fogosos na cama. Por quê? Porque a mulher desejar prazer sexual já era uma coisa que ela poderia ser morta por causa disso. E a graça de podermos sobreviver a eles. Principalmente se não for bom. Ele morre e vem outro depois. Né? Escolhi esperar o próximo, é isso? Ah, meu Deus. E por outro lado, encurte a vida dos homens que não se deixam dominar por suas mulheres. E que são velhos, ranzinzas e avarentos. Para esses pestes, Deus envia peste. Né? Eu diria, como homem, que eu não conheço um cara feliz no relacionamento, feliz de verdade, que queira colocar sua mulher para baixo. Que, aliás, os caras felizes no relacionamento que eu conheço, todos eles admitem isso aí. Que as suas mulheres os dominam, porque a mulher domina o homem naturalmente. Então eu não sei se foi praga da esposa de Bath, que é a protagonista do conto, ou do autor, mas isso aí que ela pede meio que ocorre na realidade, hoje. Pelo menos é essa a minha impressão. Então, essa contribuição que eu trouxe aqui. Valeu, gente.